Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Agora sim, vamos para, como foi prometido no fim do primeiro bloco, para uma entrevista com o Daniel Valença, que é vice-presidente regional do Partido dos Trabalhadores, a quem eu já saúdo aqui. Daniel, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo a Potiguar Notícias. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui no Potiguar Notícias. É um prazer. Daniel, a primeira pergunta que eu quero te fazer é justamente a respeito da CPI da Covid. Como é que você está analisando essa comissão, o depoimento dos ministros da Saúde até agora, dos ex-ministros, né, o Mandetta, o Taixe, o do atual ministro Marcelo Queiroga, o Pazuello, enfim, vai depor. Teve o depoimento também do secretário de comunicação, o ex-secretário de comunicação do governo, teve o diretor da Pfizer. Como é que você está analisando a atuação da CPI até agora? Veja, Otávio, na verdade são 436 mil mortes por Covid. É um verdadeiro genocídio. Então, a CPI em um cenário como esse é uma necessidade histórica, né? Para que as pessoas saibam quem são os e as responsáveis e que essas pessoas venham a ser responsabilizadas pelos crimes que cometeram. Você estava comentando aí sobre a mobilização no Twitter por famílias que tiveram perdas ao longo desse ano. Nós estamos falando de milhões de pessoas que foram afetadas, né? Por exemplo, eu sou professor da graduação e do mestrado em Direito da UFESA e no nosso e-mail institucional, todos os dias tem uma nota de pesar com o falecimento de algum parente ou algum docente ou técnico administrativo ou estudante da nossa universidade, mesmo estando nós em ensino remoto. Então, na verdade, é um genocídio, tem que ser apurado e tem que ser responsabilizado toda aquela que teve participação nesse genocídio. Agora, nesses poucos dias se confirmou tudo o que nós imaginávamos, né? Tudo aquilo que nós tínhamos indícios, os poucos depoimentos, os poucos documentos que chegaram, eles confirmam tudo isso. É bom a gente lembrar que esses ministros que passaram pelo governo, eles foram parte desse governo. Então, sem dúvida, que Pazuello teve o maior tempo à frente do ministério durante a pandemia. Mas quem fez parte desse governo é porque, de alguma maneira, participa das ideias que regem esse governo, que é um governo neoliberal, um governo que acredita que não é papel do Estado garantir políticas públicas para a população brasileira, um governo que acredita que o seu papel é atacar a industrialização, atacar os direitos trabalhistas, atacar os direitos previdenciários das pessoas e beneficiar o agronegócio, beneficiar milícias, enfim, tudo isso que nós estamos vendo aí ao longo desses 2 anos de governo Bolsonaro, né? Agora, eu chamaria a atenção também para uma questão que ficou muito nítida da semana passada para cá. Esse governo ele realmente investiu na ideia da imunização de rebanho, ou seja, da perspectiva de que, sim, vamos expor a população, todo mundo vai se contaminar, uns vão morrer, não sei se o senhor se lembra, mas teve aquela fala daquele dono de uma determinada rede de restaurantes nacional que ele dizia, Amadeiro, que ele dizia, vai morrer 7 mil, que morra, né? O raciocínio dessa gente é esse, que morra, né? Agora, por negarem a ciência, por colocarem o lucro, o capital à frente da vida, o que nós estamos vendo é esse cenário desesperador e o Brasil estando no topo, né, da quantidade de vítimas de Covid. Então, acho que sim, que a CPI vai cumprir um papel importantíssimo e nesse curto tempo de duração já demonstrou a que veio. E aí o Pazuello, né, eles que tanto diziam que para fechar a STF precisava só de um cabo e um soldado, hoje entram com habeas corpus porque tem medo de depor na CPI e, enfim, não conseguir responder à altura e, mais ainda, sair de lá com crime de falso testemunho, sair de lá preso, como quase aconteceu com o ex-secretário de comunicações do governo Bolsonaro e, inclusive, por omissão do presidente da CPI, porque em qualquer outra CPI teria sido caso de prisão. Isso daí é bom deixar muito nítido que em qualquer outra CPI aquele indivíduo tinha saído preso daquele depoimento que ele deu semana passada. Então, o Pazuello está nessa mesma situação, né? Anda sem máscara no shopping de Manaus para dizer que sim,
que usa máscara não é machão, é não sei o quê, é não sei o que lá, ou esse tipo de crime que você comentou agora, de um dos líderes, né, do bolsonarismo dizendo que o Covas faleceu por ter usado máscara. Então é isso, eles vêm com essa retórica, mas quando o mundo real chega neles, eles vão com habeas corpus para tentar fugir desesperadamente da responsabilidade dos crimes que eles cometeram. A gente já sabe como tem sido a atuação do governo federal em relação ao processo de vacinação, Daniel. Agora, essa não compra, ou esse atraso na compra, sobretudo essa informação que surgiu, né, da não compra da vacina da Pfizer, escancara de uma vez por todas essa ideia que se tem de um genocídio realmente que foi cometido pelo governo federal em relação à população brasileira? Eu acho que é bom a gente lembrar, esse governo dizia que quem tomasse vacina ia virar jacaré. Nenhum deles deveria se vacinar. Eles diziam que quem tomasse viraria jacaré. E por incrível que pareça, até hoje ainda tem familiares que são grupo de risco que não se vacinaram por culpa desse governo, porque dizem que a vacina está levando à morte no mundo todo. Então, assim, é um nível de mentira, de crime, de genocídio, que não dá para a gente achar que está lidando com uma coisa de divergência política. Não é isso. Divergência a gente tem com os tucanos, com os neoliberais, enfim, com essa gente que acha que a desigualdade, que a fome, a miséria é uma coisa natural e não tem o que fazer, sempre vai existir. Nós partimos do pressuposto, né, da perspectiva oposta, do outro pressuposto, de que estamos produzindo muita riqueza e que é inadmissível que as pessoas estejam usufruindo de riqueza enquanto outros estão morrendo. Agora, a CPI trouxe materiais concretos quanto a isso. Quem acompanhou o depoimento do representante da Pfizer, e aí eu sugiro que quem não teve essa oportunidade, vai lá, busca os arquivos e assiste, viu como a Pfizer estava desde 2020, agosto, tentando fechar o contrato com a gente. E o nosso governo recusando os contratos. Se desde o início a posição tivesse sido de que vacina não nos leva a se transformar em jacaré, nós teríamos iniciado a vacinação em dezembro de 2020. Sem dúvidas que várias dessas pessoas que nós perdemos, entes queridos, entes queridas, estariam nesse momento conosco, né? Nós tivemos aqui, Daniel, no Brasil, duas experiências mal sucedidas do neoliberalismo. Uma com o presidente Fernando Collor, foi destituído, e a outra nos 8 anos de governo FHC. E agora nós temos novamente o neoliberalismo sendo adotado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Você acha que, novamente, uma experiência mal sucedida, nefasta, de destruição gradativa do patrimônio público, de entrega do patrimônio público para o capital privado, põe fim, de uma vez por todas, qualquer pretensão futura de implementação do neoliberalismo aqui no Brasil? Olha, Otávio, eu acho que o Brasil ele se caracteriza por ter uma elite que ela simplesmente, ao longo da nossa história, se posicionou numa perspectiva de que não há um outro caminho a não ser nós sermos currais na economia internacional, ou seja, o nosso papel é vender soja, né? É agronegócio e importar produtos industrializados. Nosso papel não é desenvolver a nossa indústria, não é desenvolver a nossa economia. Então, essa elite acredita nessa inserção dependente no capitalismo internacional e essa elite acredita que, para enriquecer, apesar dessa posição desfavorável no cenário internacional, o único caminho é explorar, escravizar a classe trabalhadora brasileira. Veja, não é à toa que a escravidão no Brasil foi a última na região. Já no final do século XIX. Não é à toa que a CLT vai surgir só em 43 e vai prever direitos trabalhistas para empregados urbanos. O que nós estamos dizendo? Que você tem milhões de brasileiros que moram e produzem no campo ao longo das décadas de 40, 50, 60, e que esses milhões de brasileiros não têm direitos trabalhistas, não são considerados gente, ser humano. Em um momento posterior, você vai ter um governo João Goulart que vai dizer que tem que fazer reforma, tem que ter reforma agrária, tem que ter educação pública gratuita, tem que ter
escola, pé no chão se aprende a ler. O que eles fazem? Fazem um golpe de Estado, matam mais de 400 pessoas, torturam, estupram mulheres. É isso que eles fizeram ao longo de 20 anos de ditadura militar. Mas fizeram isto para também obrigar as pessoas a trabalhar recebendo salários baixíssimos. Nós tivemos depois um período de governo neoliberal com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, que vai, como você colocou aí, dar de graça, de mão beijada, o nosso patrimônio público, patrimônio que em outros países faz com que o Estado tenha recursos para desenvolver políticas públicas de educação, saúde, saneamento. É no governo Lula e Dilma que a gente vai ter um respiro desses trabalhadores. Imagina que pela primeira vez, eu agora me transformei em pai semana passada, o trabalhador vai ter direito a não 5 dias de licença, mais 20. É muito pouco. Mas, enfim, quem aqui está nos acompanhando e é pai sabe que coisa impressionante que é 15 dias a mais. Uma licença gestante, que era de 120 dias, tem mais 60 de prorrogação. Um aviso prévio, que era de 30 dias, vai chegar até 90. Veja, eu estou falando de coisas muito simples e que, na minha opinião, é muito pouco. Eu não defendo isso, eu defendo muito mais do que isso. As pessoas têm que, literalmente, ter direito à vida como ser humano. Isso daí é muito pouco. Agora, esse muito pouco levou essa elite que eu citei aqui a fazer um golpe de Estado contra a Dilma, a prender o Lula sem nenhuma prova, de maneira criminosa, para impedir a eleição dele em 2018. Todo mundo sabe que ele preso estava chegando a 40% de intenção de voto. Eu estou falando de um candidato a presidente que está preso e parte de ao redor de 30% para quase 40%. E aí foi quando sacaram ele da nominata para disputar as eleições de 2018. E essa mesma elite, quando viu que ia perder as eleições com seus candidatos tradicionais, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles, representando os bancos, eles vão e apelam para a última das alternativas, que é o governo Bolsonaro. Daniel. E é o que nós estamos vendo. Eu queria justamente fazer uma questão para você, nessa linha que você está falando, porque o que se costuma dizer é que o presidente Bolsonaro, o atual presidente, ascendeu ao poder não por um projeto de desenvolvimento para o Brasil, mas pelo ódio que se criou em torno do PT. Um ano da eleição, nós teremos a eleição em 2022. Você ainda percebe esse desgaste do Partido dos Trabalhadores em relação a uma parcela significativa da sociedade? Veja, eu acho que o PT tem um desgaste em relação à parcela porque ele representa uma outra parcela. Essa é a grande questão que a gente tem que colocar no papel. Não estou dizendo que não há problemas e rumos a serem consertados, mas o que há de oposição ao PT sempre existiu, desde que o PT foi fundado na década de 80. A rejeição ao PT não é algo de agora, é algo que existe desde que o PT se organizou, porque naquele momento, para as elites brasileiras, trabalhadores não deveriam se organizar e nem disputar eleições contra eles. Tanto é que o PT tem essa força gigantesca que a gente vê, Lula foi agora, faz muito pouco tempo que o STF finalmente declarou, olha só, foram necessários anos para o STF dizer que Moro era um juiz ladrão. E todas as pesquisas de lá para cá mostram que Lula ou está empatado ou vai ganhar no primeiro turno. A última do Datafolha, com pesquisadores indo pessoalmente à casa das pessoas, deu que Lula tem mais de 20% à frente do Bolsonaro. E Lula esteve preso, esteve interditado, esteve censurado. Ninguém aqui que nos acompanha viu Lula dando entrevista no Jornal Nacional, dando entrevista, enfim, nessa grande mídia empresarial corporativa, porque ele foi censurado ao longo desses anos. Então, sim, existe uma oposição ao PT, essa oposição é firme, mas boa parte dessa parcela, dessa oposição, não tem a ver com os erros que o nosso governo cometeu. Na minha opinião, cometeu vários. Não fizemos reforma política, não taxamos grandes fortunas, não mexemos no capital financeiro. Enfim, uma série de reformas que a gente chama de reformas estruturais para atacar os privilégios de renda, de poder econômico, político, ideológico, nós não fizemos. E aí foi o grande erro do governo Lula e Dilma. Agora, quem está com ódio do PT não é por isso. É simplesmente por o PT existir e defender os direitos de trabalhadores e trabalhadoras. É isto, né? E aí eu não tenho dúvida, Otávio. Quando abrir as urnas, a gente conversa para a gente ver qual é o nível desse ódio. Na minha opinião, esse ódio aí, quando o Lula estiver na papeleta, quem está nos acompanhando sabe disso, a gente vai ver.
se ele, contra tudo e todos, tem condições de vencer a partir da militância organizada nos sindicatos, nos movimentos sociais, ou se existe toda essa queimação que aí está. A gente Então, não tem dúvida de que o projeto Sim. Bolsonaro é um projeto de aprofundamento dos ataques aos direitos trabalhistas e sociais que aconteceu desde o golpe contra a Dilma e o governo Temer. Falando especificamente do Lula, Daniel, então, já aproveitando o seu gancho, depois de tudo isso que você citou, a prisão arbitrária, enfim, o Lula aparece hoje em todas as pesquisas na frente do atual presidente da República. Isso significa o quê? Que o Lula é uma figura maior do que o próprio partido e que o partido, claro, consequentemente, está muito dependente ainda da figura dele? Olha, Otávio, eu sou professor universitário, né? E minha pesquisa de doutorado foi sobre o Estado Plurinacional da Bolívia. Então, enfim, eu pesquiso muito a América Latina. Eu posso te dizer que a Argentina está dependente da Cristina, a Bolívia está dependente do Evo Morales. Cada um desses países, você vai ter um processo histórico que faz com que surjam lideranças e que, enquanto essas pessoas sejam vivas, elas mobilizam multidões. Agora, se nós olhamos na história, quais são as outras pessoas que mobilizavam e conquistavam multidões no Brasil, representando os trabalhadores, vindo das classes trabalhadoras? A gente vai lembrar de Leonel Brizola, mas que, enfim, não chega no patamar de um Lula. Vai lembrar de um Luiz Carlos Prestes. Vamos ter poucas memórias. Então, o que eu posso dizer Lula é muito maior do que o PT. Na verdade, Lula, ele é uma das maiores lideranças que a América Latina já teve ao longo desse século 20 e 21. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, se você me perguntar se Lula não tem defeitos, se Lula tem posições políticas que muitas vezes eu divirjo, na minha opinião, por vezes Lula tem muita moderação. Nesse momento atual, por exemplo, eu acho que o Lula tem que dizer muito nitidamente, olha, nós vamos disputar as eleições de 2022 para acabar não só com tudo que o golpe de Estado fez, mas também para recuperar a ideia de um Estado que garanta saúde, educação, soberania alimentar para toda a população. Falando sobre, Daniel, falando sobre a corrida presidencial, você acredita em uma terceira via? Temos aí alguns nomes postos, né? O Ciro Gomes, tem a possibilidade do Mandetta, tem o João Dória, governador de São Paulo. Você acredita num terceiro nome interferindo aí nessa disputa entre Bolsonaro e Lula? E o que você acha dessa articulação entre os partidos de base progressista, a chamada Frente Ampla? Então, o Ciro Gomes não foi perseguido juridicamente e está com 6%. Né? Vamos pegar o caso do Peru, que é um país que viveu muita crise política, econômica e social ao longo dos últimos anos. Havia uma candidata de esquerda lá, a Verônica, que ela, nas últimas 2 semanas, os marqueteiros a convenceram a fazer uma candidatura de centro, uma candidatura, como se gosta de dizer, de mediação, né, de conciliação. E o resultado foi, essa candidata que estava para ir para o segundo turno, terminou com a votação irrisória, algo como 5%, 6%. De outro lado, Pedro Castilho, de uma posição muito mais à esquerda, defendendo a nacionalização do que foi privatizado, defendendo uma nova Constituição para superar todos os crimes e a herança da ditadura do Fujimori. Esse cara foi para o segundo turno e está liderando as pesquisas. Na minha opinião, quando a gente está num cenário de crise como esse, não há alternativa terceira via. Existe a polarização. Essa polarização ela é fortíssima. E veja, Otávio, que bom que finalmente o STF reconheceu a perseguição contra Lula, porque se não tivesse reconhecido, a situação ia ficar muito difícil. Porque Lula, até esse momento, foi o único que conseguiu polarizar e colocar Bolsonaro no seu devido lugar. Acho que tem que ter isso muito nítido. Até esse momento, Lula foi a única pessoa que conseguiu colocar Bolsonaro no seu devido lugar. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós, em termos de organização da classe trabalhadora, de organização em movimentos, estamos com tanta fragilidade que, se você não tem uma liderança de massa gigantesca, você não consegue desfazer tudo isso que, né, esse milicianismo criou, organizou ao longo desses anos. Então, acho que sim, não há outra candidatura a não ser a do Lula na cabeça,
e que é muito importante que nós tenhamos uma unidade dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais ao redor dessa candidatura. Veja o que aconteceu no Chile ontem, em que a direita e o Pinochet, e o Sebastián Pinheira foram massacrados nas eleições constituintes, prefeitos e governadores, e as esquerdas tiveram uma vitória histórica desde o golpe militar de Pinochet de 73. Ou seja, foi uma alternativa à esquerda, não foi uma alternativa dizendo está tudo bom, o problema é só Bolsonaro. Não, está tudo errado. Está tudo muito ruim, principalmente desde o golpe de Estado. E nós precisamos desconstruir o que foi feito a partir do golpe de Estado e avançar para uma democratização real da sociedade. Veja que na Argentina e no Chile tem taxação de grandes fortunas para financiar o combate à Covid. Aqui as pessoas dizem que não tem dinheiro. E as pessoas recebem auxílio emergencial que não dá para pagar nem a conta de energia. Ou seja, claro que tem dinheiro. Agora é para tirar dinheiro de quem tem dinheiro, de quem é milionário, de quem é bilionário. E isso é uma opção política. Os que estão aí à frente do poder estão para proteger esses bilionários. Nós temos que dizer claramente para a população, meu amigo, já basta de privilégio. Está na hora de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil viverem bem. E, nesse momento, 111 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estão na insegurança alimentar. Ou seja, não comem o suficiente para estar com seus nutrientes, para estar bem, estar confortável, etc. Daniel, agora vamos aqui falar sobre o âmbito local, o Rio Grande do Norte. Como é que você está avaliando a ação do poder público, executivo municipal, executivo estadual, muitas vezes entrando em conflito, inclusive, mas como é que você está avaliando o governo de Fátima, a administração do prefeito Álvaro Dias no enfrentamento à pandemia? Olha, a governadora Fátima tem feito um milagre, né? Porque está ali espremida entre, de um lado, um governo federal que é responsável pelo genocídio e, de outro lado, um governo municipal que, no final das contas, é quem aplica, quem implementa a política. A gente está vendo na vacinação, quem vacina é o município, o papel do governo é fazer essa mediação. Esse governo municipal é o governo do remédio para piolho, né? Vamos combinar, né? Que foram 2 anos, 2 anos não, 1 ano e meio praticamente, dizendo que a alternativa para a Covid é remédio para piolho. E o cara é médico. Então, assim, é uma situação muito difícil, né? Mas eu acho que a governadora Fátima fez uma escolha correta, coerente, que foi o de não criar hospitais de campanha, mas de ampliar leitos, no final, muito mais leitos do que o hospital que foi criado no município, mas que faz com que esse aporte de recursos na saúde permaneça para os próximos anos como uma conquista para a população. Na minha opinião, era fundamental que nós tivéssemos políticas de isolamento social muito mais firmes, muito mais duras, mas, como eu digo, a governadora luta contra o município, que, por vezes, atua para, né, flexibilizar e orientar as pessoas a saírem e, enfim, a aglomerar. E, de outro lado, também você tem uma pressão econômica absurda, né? E aí é uma coisa muito interessante, como você é um empresário que detém recurso, uma entidade empresarial, ao invés de estar organizando, fazendo campanha por uma vacinação em massa, você está organizando, fazendo campanha para que as pessoas venham a se expor ao vírus e morram, né? E, enfim, então o cenário é muito difícil, mas eu acho que os números refletem isso, né? Natal é a cidade, em relação ao resto do estado, que tem uma porcentagem de vítimas de Covid muito superior aos outros municípios e que mostra como a administração do Álvaro Dias, do prefeito da ivermectina, do remédio para piolho, é muito ruim, muito, muito ruim. E nós que moramos em Natal temos enfim, sofremos as consequências disso, né? Daniel, eu queria reproduzir aqui uma fala do vereador Klaus Araújo. Ele diz o seguinte, abre aspas, infelizmente ainda não existe candidato à altura de Fátima. Isso significa o quê, Daniel? Que a governadora está fazendo um excelente trabalho ou porque o cenário de políticos aqui no Rio Grande do Norte não é muito promissor? Ou as duas coisas? Olha, a governadora pegou um estado falido, né? Vamos combinar que um estado que não pagava nem salário a seus trabalhadores é um estado totalmente quebrado. E conseguiu, ao longo desse período, fazer avanços importantes. Então, acho que, quando a gente acompanha as gestões do PT no país todo, a gente vê que, em regra, os 2 primeiros anos são muito difíceis. A popularidade cai, tem muito ataque, e no último ano há um avanço extraordinário. E é justamente porque você consegue, primeiro,
organizar a casa, e segundo, fazer políticas que são imprescindíveis, né? Como as políticas para a agricultura familiar, como as políticas de saúde, de educação, de respeito ao servidor público, né? De pagamento dos seus salários, dos seus direitos. E aí, claro, vai ter problemas, vai ter dificuldades, né? Nós, por exemplo, tivemos divergência em relação a pontos da reforma da Previdência que foram implementados, mas não se compara de maneira nenhuma com qualquer governo que nós tivemos até hoje. É uma diferença abrupta. E eu vou dizer mais, foi um governo que estava quebrado e durante uma gestão Bolsonaro. Porque uma coisa seria a Fátima governadora com o governo Lula e um governo Dilma, em que o Estado, de maneira republicana, a União, passava recursos para todos os governos. Outra coisa é nesse governo Bolsonaro que os caras identificam onde é o governo do PT, onde é o governo do PSOL, onde é o governo do PCdoB, e fecha a torneira para gerar crise local. É desse jeito que funciona, né? Então, sem dúvida alguma, que o governo da nossa professora Fátima teve muitas conquistas, e eu acho, sim, que nós vamos para as eleições de 2022 muito fortes, com Lula presidente, com Fátima para o governo e com toda a nossa chapa para o Senado, para a Câmara e para a Assembleia Legislativa aqui no Estado. Sem dúvida alguma que as classes trabalhadoras potiguares terão as suas representações e terão um bom resultado no pleito de 2022. Na verdade, queria que houvesse impeachment agora, né? Sim. Na verdade, a gente acha que esse genocídio tem que acabar já, e não há outro caminho a não ser impeachment do governo Bolsonaro, porque, como você colocou aí, não é só o caso, o presidente, é o conjunto desse governo que agiu para provocar a imunidade de rebanho, que agiu para expor o nosso povo ao genocídio. Daniel. Então, para nós, o melhor seria impeachment e eleições desde já. Mas, se nós não conseguirmos isto, sem dúvida alguma que em 2022 nós teremos muita força para combater os neoliberais e o bolsonarismo. Já estamos nos encaminhando mais ou menos para o final do nosso programa, Daniel. Temos 5 minutos e aí eu vou pedir a você a gentileza de sintetizar um pouquinho mais as respostas. Eu queria fazer essas duas perguntas, vou fazer as duas em uma só. Como é que você avalia, por exemplo, a renovação do Partido dos Trabalhadores? A gente tem na Câmara Federal a Natália Bonavides, que é muito jovem, né, deputada federal. Nós temos aqui na Câmara Municipal a Brisa, que é a mais jovem da história. Você teve votação suficiente para entrar, você é uma pessoa jovem também. Como é que você avalia essas novas lideranças do PT que vão surgindo? E aí, já emendar a segunda, você como professor, como é que está vendo a educação nesse período de pandemia? E se a pandemia trouxe como uma consequência nefasta o abismo que sempre existiu entre o ensino que é aferido na rede pública e o ensino que é contemplado na rede privada? Dava para ser uma nova entrevista. Então, eu acho que o PT ele sempre teve quadros muito bons. Desde a sua formação, que o PT tem um Paulo Freire, tem um Florestan Fernandes, tem uma Marina Chauí, enfim. Não é de hoje que é um partido que traz pessoas muito qualificadas e que tem participação política real fora da institucionalidade, no movimento social, no sindicato, enfim. Eu acho que aqui no Estado e também nacionalmente, mas aqui no Estado ser muito firme, a gente está passando, sim, por uma transição em nomes de muita luta, né? E muito apreço tem surgido e tem se enraizado, né, nos mais diversos setores da sociedade. Agora, eu acho que para além dos nossos quadros, que são importantíssimos, nós temos um problema tremendo, e aí não é do PT, é da esquerda brasileira, é do povo brasileiro, que nós precisamos aumentar o nosso grau de organização. Nós precisamos que as pessoas se filiem aos seus sindicatos, organizem seus sindicatos, participem de movimentos sociais, participem de movimentos comunitários, enfim. Vejamos, mais uma vez, experiências internacionais. O que aconteceu no Chile mostra que é só com organização que a gente transforma a realidade. Então, nós precisamos de um Lula, precisamos de uma Fátima, de uma Natália, de uma Brisa, de uma Divaneide, de um Mineiro, mas nós precisamos, antes de mais nada, de pessoas organizadas, construindo a sua história e o seu destino. E aí a educação tem um papel extraordinário nisso daí.
que, sem dúvida alguma, é muito afetado pelos cortes do governo Bolsonaro. Saiu agora a notícia de que as universidades, uma vez mais, né, gente? Todo ano é essa notícia, que a universidade, se não chegar mais verba, vai fechar as portas. E, de outro lado, também afetada pela pandemia. E você tem um problema gravíssimo, que é a educação presencial levaria à morte de muita gente. Imagina que, no final das contas, só a educação que conseguiu realmente ficar no virtual, né? Imagina se esses milhões de pessoas estivessem presencialmente. Seria, assim, uma circulação muito grande do vírus. Por outro lado, o ensino remoto é um prejuízo sem precedentes, porque ele escancara a desigualdade de classe que tem no país, né? Seja porque as pessoas têm dificuldade com o acesso aos equipamentos, seja em relação à própria rede, ao pacote de dados, enfim. E, infelizmente, este governo Bolsonaro não fez o que um governo nosso teria feito, que era garantir as condições concretas, materiais, para que as pessoas tivessem um isolamento e, ao mesmo tempo, tivessem perdas menores nessa diferenciação de classe, de acesso a bens materiais que possibilitam o acesso ao conhecimento. Perfeito. Daniel Valença, vice-presidente regional do PT, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo a Potiguar Notícias. Eu que agradeço. Fico aqui à disposição de vocês e agradeço também a todos e todas que nos acompanharam. Forte abraço. Nós que agradecemos, um grande abraço. E com o fim da entrevista com o Daniel Valença, também encerramos o nosso jornal, o Potiguar Notícias, segunda edição. Amanhã estaremos de volta. Até lá.